Observe esse mapa. Ele mostra os pontos em que se concentram a maior quantidade de negócios firmados para aquisição de grandes propriedades agrícolas no mundo. As manchas laranjas são as regiões onde mais terras foram vendidas para a produção, e não é difícil perceber qual continente está na mira dos grandes investidores. Desde 2008, uma grande corrida pela obtenção de propriedades agrícolas vem acontecendo no hemisfério sul, particularmente na África subsaariana. Com a crise mundial de alimentos, que dobrou o preço de produtos básicos, a aquisição de áreas de cultivo para a produção em grande escala vem seduzindo investidores de todo o mundo. Na África, essa demanda global ganhou forma no maior projeto agroindustrial do continente, batizado de ProSavana. Resultado de uma cooperação triangular entre Brasil, Moçambique e Japão, o ProSavana busca introduzir explorações agrícolas comerciais nesta área de Moçambique, conhecida como Corredor de Nacala. O projeto foi concebido em 2009, em reuniões privadas entre o ex-presidente Lula e o então primeiro-ministro japonês Taro Aso. A ideia era reproduzir uma experiência lendária ocorrida no Brasil entre os anos 70 e 90, a ocupação agrícola do Mato Grosso, que transformou o Cerrado brasileiro em um dos mais importantes polos de produção agrícola do mundo. Na época, engenheiros japoneses e um importante financiamento de Tóquio auxiliavam na criação do que viria a ser a principal zona de exportação de soja do planeta. Foi assim que se inspirou a cooperação triangular do ProSavana, um projeto com o objetivo de desenvolver o norte de Moçambique com tecnologias brasileiras, confiando às empresas japonesas a comercialização dos produtos, principalmente nos mercados asiáticos. Não é preciso dizer que a ideia animou o setor agrícola. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo em 2011, o presidente da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão expressava seu entusiasmo com o projeto, já que, abre aspas, Moçambique é um Mato Grosso no meio da África, com terra de graça, sem tanto impedimento ambiental e frete muito mais barato para a China. Talvez um dos melhores exemplos para entender o ProSavana esteja na cidade de Gurué, no norte do país. Entre 2012 e 2015, camponeses que viviam em pequenas comunidades rurais no distrito foram obrigados a sair de suas terras após um forte assédio governamental. Como recompensa, os agricultores receberam valores que giravam em torno de 6 mil meticais, o que equivale a aproximadamente R$ 530. Ainda que o ocorrido não tivesse envolvimento direto com o ProSavana, a importância de Gurué está na sua localização geográfica, também nas proximidades do Corredor de Nacala. O local é estratégico. Uma ferrovia construída pela Vale do Rio Doce atravessa o continente, ligando a fronteira com o Malawi, no noroeste, ao porto de Nacala, na costa do país. Isso faz de Nacala um dos mais importantes corredores logísticos da África e ajuda a entender o interesse na região. Com as famílias desapropriadas em Gurué, o governo concedeu as terras para a Agromos, uma sociedade comercial que une grupos portugueses, brasileiros e moçambicanos. Desfechos como esse se replicam por Moçambique. Alguns anos antes da chegada da multinacional no povoado, o então ministro da Agricultura do país, José Pacheco, alimentava uma campanha para atrair investidores do exterior e desenvolver a agricultura local. Era nesse contexto que o ProSavana foi gestado, um programa que pretendia articular os interesses do governo moçambicano de aumentar a produtividade da região com a corrida dos investidores para a obtenção de terras a baixo custo no hemisfério sul. No entanto, uma inesperada reação fez com que os planos de desenvolvimento da região norte de Moçambique não saíssem como esperado. Atentos às movimentações que ocorriam no país, organizações moçambicanas e movimentos de camponeses passaram a se mobilizar contra a articulação transnacional que se apropriava do Corredor de Nacala. Uma das ações foi a mobilização de uma caravana ao interior do Brasil, com o objetivo de entender o projeto de desenvolvimento agrícola feito 30 anos antes e que inspirava o plano de desenvolvimento do ProSavana. Vicente Adriano, da União Nacional de Camponeses, foi um dos que participou da expedição e ficou preocupado com o que viu. Neste todo o percurso que já percorremos até então, uns 10 quilômetros, não encontramos comunidade alguma, não encontramos famílias a produzir e não encontramos outras culturas. É um contraste apenas da cana e soja, são milhares de hectares, impossíveis daquilo de mensurar, é difícil medir isso. É tão impressionante, mas ao mesmo tempo preocupante com a questão do ProSavana que vai acontecer na região norte. No plano diretor do ProSavana, um documento elaborado pela GV Agro e por escritórios japoneses, as inquietações dos movimentos camponeses se confirmam.
Nele se fala em empurrar os agricultores das práticas tradicionais de cultivo e de gestão das terras para práticas agrícolas intensivas, baseadas em sementes comerciais, insumos químicos e títulos fundiários privados. Com clareza das reais intenções do projeto, as mobilizações locais que se iniciaram em Moçambique e na caravana para o Brasil foram ecoando pelo mundo. 23 organizações moçambicanas escreveram uma carta aberta para os governos japonês, brasileiro e de Moçambique, denunciando a ausência total de um debate público amplo, transparente e democrático sobre o tema. Outras 40 organizações internacionais coassinaram o documento, engrossando o caldo de protestos contra o programa. Pressionados e sob a sombra de um novo colonialismo agrário, os japoneses começaram a criar dúvidas sobre a pertinência do ProSavana. E do outro lado do mundo, os empresários brasileiros anunciaram que não estavam mais interessados em investir na região. Assim, o casamento entre as três nações, lançado oficialmente 10 anos antes, naufragou. O ProSavana havia sido congelado. Mas ainda que a paralisação tenha sido uma grande vitória para os camponeses, agricultores locais seguem atentos à especulação na região. A África detém cerca de 1/4 da área propícia para a agricultura no mundo, e também as terras mais desvalorizadas. É verdade que boa parte do potencial agrícola do continente não é totalmente aproveitado, e cedo ou tarde investimentos no aumento da produtividade vão chegar na região. Resta saber a quais interesses eles vão atender.